Olá, seja bem-vindo então aqui na aula 2. Espero que você tenha aprendido um pouquinho aí na aula 1. Lembrando que a gente viu já algumas coisas, né, voltadas para a formação da célula, característica de algumas estruturas celulares, um pouquinho do seu funcionamento, até mesmo um pouquinho ali de algumas disfunções e alguns pequenos probleminhas, né, que podem ocorrer se aquelas estruturas não estiverem boas. E aí agora aqui, na nossa aula de número 2, nós falaremos do potencial de ação e das famosas sinapses, que são a parte química, né, desse sistema. Então, como é que está acontecendo funcionalmente ou de forma organizada, original, essa questão química. E aí depois nós discutiremos também um pouquinho das principais alterações, tá bom? Essa vai ser a nossa aula de número 2. E aí, para começar, nós falaremos justamente do potencial de ação. O que é, de fato, o potencial de ação? Potencial de ação, nesse exemplo específico que a gente vai usar aqui sobre as fibras nervosas, né, é a parte mais importante das trocas de íons. É isso que se chama potencial de ação. Então, quando a gente fala principalmente de sódio e de potássio, a hora que acontece essa troca desses dois íons é o que efetivamente é o combustível ali para que aconteça todo esse resultado do estímulo elétrico, né, o que vai manter de forma ativa essa comunicação entre os neurônios. Então, quando a gente fala dessa troca de íons, vai ser, de fato, essa fibra passando o estímulo para uma outra fibra de forma totalmente ativa, né? Então, é um evento que está acontecendo de forma bem expressiva. E aí, o primeiro deve acontecer, o primeiro evento que deve acontecer é a despolarização dessas estruturas, né? Então, a gente precisa pensar. Primeiro, ela está num fator zero, que seria a despolarização, e aí ela vai começar. Então, começou. Então, ela tem que agora estar polarizada. E aí, mais íons de sódio vão entrar para um lado e outros íons vão passar para uma membrana de um outro lado. Então, isso vai se chamar potencial de ação, né? Potencial de repouso. Não sei se você está conseguindo captar. Então, você estava no estado zero, nada existia, nada acontecia, tá certo? E aí as estruturas são polarizadas. Então tem muito mais íons de sódio de um lado de fora de uma membrana, um axônio, por exemplo. A gente vai ver imagens, vai ficar mais fácil, tá? É só para você ir visualizando. Então isso se chama potencial de repouso. Existe uma polarização de íons lá de fora da membrana, certo? Quando existe um estímulo, né, com uma força suficiente para chegar até essa despolarização, então a gente vai pensar a partir de agora. Existe o início de um potencial de ação. É isso que eu trago aqui de forma teórica. Então, quando esse estímulo ele passa a ser vigorosamente ali forçado o suficiente para chegar mesmo, né, essa despolarização, então a gente começa a falar. Então, começamos a iniciar esse processo aí do início do potencial de ação. Então estava no marco zero e agora a gente está começando a ver o princípio da ativação ou o princípio da chegada de algum estímulo. E aí o que vai acontecer agora a partir desse momento de fato? Essa troca de íons, né, ao longo desse axônio, ele vai ser transmitido de um lado para o outro. Então o potencial de ação é isso, né, transmitir íons de uma região ou de uma localização para outra. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então existe um limite, né, a ser alcançado por essa despolarização. Então esses íons, né, que a gente comentou de sódio e os íons de potássio, eles começam a receber informações de troca. Então ele acaba sendo retirado de um lugar, passado para um outro, colocado num ponto, retirado para o outro. E aí isso de forma efetiva é o resultado inicial desse impulso, né? É isso que vai começar de certa forma a favorecer o que seria daqui a pouquinho o impulso elétrico, né? Esse impulso nervoso. É esse o primeiro start, o primeiro estágio. Beleza?
Então vamos ver uma imagem. A gente pensa teoricamente, fica ali claro, mas não tanto, fica meio turbulento, e aí na sequência a gente vem para uma imagem, e a imagem acaba falando por si só, deixa tudo muito mais claro. Então observe essa imagem. Então nós temos aqui, vou habilitar uma caneta, fica mais fácil de visualizar. Então nós temos aqui a parte central do neurônio, lembrando, né? Lembra que a gente viu toda a parte de dendritos ali se comunicando com a terminação de uma outra célula, né, através da terminação axonial e assim por diante. Então nesse espaço aqui acontece um estímulo. Um estímulo passa a acontecer a partir dali. Uma vez que esse estímulo começa a acontecer, nós temos dentro de uma membrana estruturas negativas, né, íons negativos, e nós temos do lado de fora íons positivos. Tudo bem? E aí imagine, né, aqui nós temos toda a parte axonial, a parte interna está negativa, a parte externa, que é isso aqui, está positivo. E aí essa despolarização acontecendo, isso começa a se inverter. Então a parte que era externa, que era positiva, tá vendo aqui? Todo esse trecho que era positivo, ele passa agora a ficar negativo. É uma troca. E o que era negativo, na parte interna dessa membrana, passa a ficar positivo. Então é super simples o raciocínio. Era externo negativo, era externo positivo, passa a ficar externo negativo. Era interno negativo, passa a ficar interno positivo. Só trocou a parte externa, a parte interna. Era positivo, negativo e vice-versa. Tudo bem? Isso é a troca dos íons. Sódio e potássio saindo de um ponto, indo para outro, saindo do outro ponto, indo para um. Ele era positivo, negativo e só foram invertendo. E assim sucessivamente. Então isso começa a acontecer a partir deste evento aqui, que é o estímulo. Sem o estímulo, nada aconteceria. Então, a partir de que o fato de que ele foi solicitado e foi estimulado, a partir daí começa todo este evento a acontecer. E aí assim ele vai sucessivamente através de toda a região axonial, principalmente, né? E ele vai caminhando, isso exclusivamente em uma única célula. A partir do momento que essa célula se junta com uma outra célula, esse impulso, que a gente até comentou na aula 1, que é um impulso saltatório, né, de célula, através de célula, ele passa a acontecer. Então aquela célula que estava, a grosso modo, negativa, ela ficou totalmente positiva, intramembranas, né? Aí ela passa para o próximo bloco de célula, a mesma coisa, passa para o próximo bloco de célula, a mesma coisa. Então esse impulso elétrico vai acontecendo dessa forma. Estava negativo, passou a ficar positivo, estava negativo, passou a ficar positivo, e assim sucessivamente vai caminhando com esse impulso elétrico. Tudo bem? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Dessa forma fica mais fácil da gente entender como que as coisas estão acontecendo. E aí essa outra imagem também, para deixar um pouco mais claro ainda, né? Quando a gente pensa lá em potencial de ação efetivamente, a gente está falando de fases de despolarização, fase de hiperpolarização ou repolarização, se assim a gente pode dizer. Então, mais uma vez, volta aquela imagem, né, que a gente já viu anteriormente. Então, estava lá numa situação de polarizado externo e interno não, e depois ele inverte. A parte externa fica polarizada e a parte interna fica polarizada novamente. Então, ele só trocou. E aí vem, enfim, as fases, né, desse estímulo. Então, surge ali, deixa eu trocar a cor da caneta, fica melhor para visualizar. Surge ali o estímulo, e aí a partir daquele ponto que ele estava em repouso, lembra do nosso exemplo? Nada estava acontecendo, era uma fase de absoluto repouso, certo? A partir dali ocorre um evento de despolariza, ele chega no seu ponto pico máximo, né? Aí ele vai começar a se repolarizar, né, num determinado evento. Aí vai existir uma hiperpolarização lá embaixo, tá certo? Depois vai voltar a padrões de neutralidade, ou seja, é o potencial de repouso, até que haja uma nova solicitação, né, que seria um novo
estímulo, certo? Abreviado aqui. E aí tudo começa a acontecer de novo, é um ciclo que se repete. Despolariza, começa a repolarizar, hiperpolariza, utiliza essa informação, né, esse volume de íons para alguma solicitação, que no fato é o impulso elétrico acontecendo de forma mais vigorosa, depois volta a neutralizar, porque o estímulo acabou de acontecer, já não está sendo tão hiper solicitado, volta ao potencial de repouso, e aí o ciclo fica se repetindo cronicamente. Tudo bem? Isso acontece ao longo de todo o processo, ao longo de toda a vida, ao longo de todo tipo de estímulo que você puder imaginar. Quanto mais hiper solicitado, mais volume de informações, volume de íons, volume de solicitações de todo esse potencial de ação vai acontecer. Tudo bem? Então, traduzindo, quando a gente ouve falar, né, quando você ouvir falar mais vezes sobre esse assunto, o potencial de ação é o conjunto de todos esses fenômenos ou eventos acontecendo naquele dado momento, tudo bem? Então era neutro, despolarizou, começou a repolarizar, hiperpolarizou, neutralizou de novo. Então todo esse ciclo é o potencial de ação, tá bom? Isso acontece em outros setores do corpo, não só na parte do estímulo neurológico ali, né, de forma geral, seja ele central ou periférico. Isso acontece em outras situações ao longo do corpo, como na contração muscular, fases de repolarizar, despolarizar, hiperpolarizar, acontecem de formas diferentes, em locais diferentes, né? Só uma mera curiosidade. Aqui essa imagem, o ciclo se repete. Ok, essas imagens ficam à disposição também para se você quiser fazer esse exercício mais uma vez de ficar repassando toda essa trajetória, entendendo como é que está acontecendo. Isso é muito bom para visualizar a disfunção depois de fato, né? Quando a gente for pensar, né, você teve lá uma desmielinização, que a gente viu um pouquinho na aula 1. Essa desmielinização pode acontecer por inúmeros motivos. A gente citou um deles, que era a esclerose múltipla. Então agora eu vou citar um outro, que é o diabetes, por exemplo. Então a gente tem lá a desmielinização, né, um fator causal ali, produto da alteração metabólica toda que o diabetes traz. Então toda essa superfície que era recoberta por lipídios e gorduras acaba ficando desprotegida, o que vai deixar a fibra nervosa, né, ao longo ali do axônio vulnerável, e além da vulnerabilidade estrutural, ela também tem um potencial de impulso elétrico diminuído. Como a gente viu, né? Uma vez que aquela estrutura é rica, de modo geral, em água, nada mais coerente para o impulso elétrico acontecer do que ser uma estrutura úmida. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Tudo bem? Uma vez que a bainha de mielina, que é essa película, essa capa que recobre ali o axônio, né, no caso da periferia, a capa que recobre os nervos periféricos, bem a grosso modo, é um dito, né, popular mesmo, mas o fato anatômico e fisiológico é que é exatamente isso que está acontecendo. Então essa capa ela está descoberta, né, ela está deteriorada. Então isso vai trazer alguns outros danos. E isso lá nesse contexto todo, quando você pensa no diabetes, é o que traz toda aquela grande disfunção, né? Então, quando a gente pensa, né, a desmielinização causada por toda essa alteração trouxe uma grande disfunção. É o que tanto atrapalha a vida ali do diabético, né? Então, alterações de sensibilidade, alterações de hidratação de pele, uma pequena cicatriz que não se fecha, né? Imagina, você teve um corte e aí agora as estruturas não conseguem se regenerar porque você não tem um estímulo vigoroso, seja ele aferente ou eferente, você tem uma alteração na comunicação dessa impulso elétrico, seja indo ou seja voltando, a via está diminuída ou abolida, dependendo do nível de alteração. Tudo bem? Então é um exemplo, né? A gente está pegando bases da teoria bem lá para trás, né? Que é o que a gente está vendo aqui no curso, vendo mais específico aqui na aula 2, e a gente já está colocando uma visão lá na frente, né? De uma grande disfunção. E tudo isso aconteceu aqui, né? Dessa alteração de condução elétrica, né? Que pode ser pela alteração da bainha mesmo, ou até de alguma outra forma química, que a gente pode até explorar um pouquinho mais para frente também. Tá certo? E aí, seguindo, né, o impulso elétrico, então, efetivamente, ele tem um nome, e isso se chama sinapse.
que a gente já falou do evento, mas nós não falamos do nome. O evento que eu citei na aula 1 é uma célula, um neurônio, se comunicando com o outro. Então, o final de um neurônio, que é a terminação axonial que a gente citou, ela vai se comunicar com os dendritos de um próximo neurônio. Ou seja, toda aquela parte celular, né, do corpo celular, está pronta para receber a informação do seu anterior. Tudo bem? Então, tinha um estímulo acontecendo aqui, a informação foi chegando. Aqui são as terminações nervosas, né, da terminação axonial. Então, ela termina de fato aqui, ela se insere com o início da outra, que é a parte dos dendritos do outro corpo celular, tudo bem? Então, essa informação consegue passar de uma célula para outra, e assim sucessivamente. E isso, no final da história, é o que de fato fez com que acontecesse ali essa boa comunicação, tá certo? Então, olhando que o fato é que este evento de troca elétrica, saltando célula por célula, se chama sinapse, o que é de fato a tal sinapse? Então, a sinapse nada mais é do que uma conexão funcional entre essa terminação do axônio e o ponto efetivo dos dendritos do próximo neurônio, certo? E aí esse evento, esse meio do caminho entre a junção de um para o outro se chama é uma conexão, né? É um fenômeno que se chama neurônio pré-sináptico, que é o meio do caminho ali, né? A hora que não está a informação nem com um, nem com o outro, ela está num período ali de transição. E aí esse evento, essa informação, ela vai acontecer justamente pro fato de produzir esse estímulo para o próximo neurônio de forma mais vigorosa. Então ela vai ter esse vínculo, certo? De eletricidade de uma célula com a outra. Olha essa imagem. A imagem fala melhor do que a base teórica. Então é a informação, é a transformação mesmo. Deixa eu ampliar aqui a imagem. É a transformação ou a ampliação ou a condução de uma informação de uma célula para outra, bem basicamente, sem muita informação extra. Então, olha essa imagem aqui. Então, nós tínhamos uma grande célula, tá certo? Com a sua informação, e aí lá na terminação ela vai conduzir toda essa informação para uma outra grande célula, certo? Que é essa próxima aqui. Tudo bem? Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. E aí essa junção que a gente está falando de pré-sinapse é justamente esse pequeno trecho aqui, ó. Tá vendo? Este com este outro aqui. E aí no meio deles nós temos este evento aqui. Deixa eu colocar em pretinho, fica melhor. Tá vendo só? Então vou fazer só um risquinho da junção de um com o outro, ó. Então, cada terminação axonial vai se ligar com o dendrito da próxima célula, justamente para passar a informação de uma célula para outra. É super simples e fácil de entender isso, não é? Eles estavam lá, se conectaram, certo? Passou de um ponto para o outro, e assim sucessivamente. Neste intervalo, que é o que a gente estava falando da pré-sinapse, é ali que vai ter a troca de informações. A tal da junção pré-sináptica, né? Vou habilitar aqui a caneta. Vou colocar em preto mesmo, fica mais fácil. Então, toda a informação que estava contida nessa estrutura, nesta célula, né? Começa a passar para a próxima célula, tá vendo? Nesse espaço, ela vai se conectar com a próxima célula e levar essa informação adiante. Tudo bem? E assim sucessivamente a informação vai caminhando para a próxima. Tá certo? Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Simples? Tá claro? Tá difícil? Tá confuso? Quanto mais complexo a gente começa a olhar, mais complexo fica da nossa absorção. Então, qual é a dica do Rodrigo?
olhe a grosso modo, pega o básico do básico do básico. E aí você começa a entender bem esse básico. Ok, então já passei, repassei, ficou claro o que seria o básico do básico do básico. Aí você pula para o próximo nível. Aí você dá um grauzinho a mais ali de informações, de níveis de detalhamento. E aí, quando você estiver claro e seguro daquilo, você passa para um próximo nível. E assim sucessivamente. Lembrando que a complexidade da formação do homem, do corpo, de todas as estruturas, ela é assim riquíssima, né? Sobretudo o sistema neural aqui, né? Quando a gente fala de células nervosas, quando a gente fala de estruturas anatômicas do sistema nervoso, é tudo muito, muito complexo. Então, se a gente já parte para um nível mais hard, o nosso nível de entendimento fica um pouco mais complicado, né? Mais defasado ou mais demorado de algum modo. Então, vou deixar essas imagens todas e toda essa base teórica para você depois, se precisar, fazer esse exercício, tá certo? E aí agora, seguindo adiante, né, com essa informação que nós temos, que a sinapse é um tipo de troca, que tipo de troca específica? O que está acontecendo ali de forma química ou de forma elétrica? Então, dentro dessa junção sináptica, ela estando aberta de alguma forma, a gente vai permitir que tenha ali um fluxo livre de íons passando de uma estrutura para outra, tá certo? Além disso, estar aberto e facilitar com que o volume de íons, né, de estruturas, de informações, né, passe por ali, isso vai deixar de forma cada vez mais rápida. Lembra que a estrutura nervosa ela precisa funcionar de forma muito, mas muito veloz. Então essa fenda, né, pré-sináptica ou junção, alguns chamam de gap mesmo, né, estando aberta, ela vai conseguir ter esse impulso mais vigoroso. E aí, uma forma fácil de pensar, você pensa que uma célula está dependente da outra, cada célula recebendo seu estímulo, ela vai solicitar que a anterior mande aquilo mais rápido, ou ela vai solicitar que ela mesma processe, absorva e conduza a informação mais rápida ainda. Então, isso só olhando a parte elétrica. Se a gente pegar agora e olhar dentro dessa fenda, as estruturas passando, então agora nós visualizaremos um nome de uma outra estrutura que a gente não falou até agora, voltada para a questão química, que são os neurotransmissores. É uma outra palavra muito famosa, não sei se você já se deparou com essa palavra, já ouviu. Existem diferentes neurotransmissores. Ao longo do curso a gente vai citar o nome de um ou outro. Mas só para você visualizar aqui uma molécula química chamada neurotransmissor, cada um tem sua função, a gente vai ver alguns, ela passa de uma célula para outra. Então essa figura aqui ela ilustra muito bem isso, né? O que seria ali o pré-sináptico com esse neurotransmissor dentro das suas estruturas ali, ele sai desse contexto geral aqui pré-sináptico. Tudo bem? Que seria todo esse monte aqui. Ele sai desse contexto todo e aí ele passa para a próxima célula. Tá vendo? Representado em roxo aqui, que são esses pequenos triângulos. Esses são os neurotransmissores que agora ficam disponíveis nessa fenda, nessa junção, tá certo? E vai ser captado ou conduzido para a próxima célula. Chegando nessa região que se chama de pós-sináptico. Acabou de receber a sinapse. Pré-sinapse, que é a troca de informação. Eu estou quase entregando. Pré. Entreguei. Sinapse. Acabei de entregar, estou conduzindo. Pós-sinapse. Conduzindo quem? O neurotransmissor. Tem alguns, a gente vai falar do nome de alguns ao longo do curso, tudo bem? Mas é uma química, é uma molécula sendo conduzida. É isso que precisa ficar claro, tá certo? Chegando na próxima célula, obviamente vai ter um receptor, que a gente já viu aqui, não falamos o nome dele, né? O receptor vai estar ali disponível, vai captar esse neurotransmissor e vai conduzir. E assim sucessivamente esse ciclo vai se repetir célula após célula. Tudo bem? E aí essa outra figura, para a gente fechar esse pequeno contexto, mostra para a gente essa junção, né? Junção, aqui na figura está junção comunicante, alguns colocam como junção pré-sináptica, né? Que eu comentei, a junção da sinapse mesmo.
Para ficar bem ilustrativo, é como se fossem uma ligação de tubos, né? Um canudinho conduzindo um volume, um conteúdo de um trecho após o outro. Então, de certa forma, ele é linear, né? Uma coisa que vai ser inerente mesmo à outra. Vai passar para cá, vai passar por ali, vai conduzir para lá, que vai para cá. É um túnel, um tubo com uma forma direcional, entendeu? Ele só segue um fluxo. Nada no caminho pode interromper. Nada entre algumas. Espera aí, temos uns probleminhas que podem acontecer ao longo de tudo isso. Que a gente já falou de um deles, né? Que é a bainha de mielina não conduzir o impulso elétrico. Depois vão existir outros, que é justamente nessa fenda, né? Nessa junção, ter algum bloqueio, alguma barreira, alguma disfunção acontecendo que também não deixaria esse neurotransmissor chegar até o seu ponto final ali do solicitador e, de certa forma, ter um consumo, né, efetivo desse produto químico, que é o que tanto a estrutura solicitou. Tá certo? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.